Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Perante o Eterno. Estamos aí chegando ao fim do capítulo 22 do livro Mente, Caráter e Personalidade. Hoje com o último tópico, não é isso, Nádia? É isso aí. Oi, gente. Espero que vocês estejam bem, em paz e com saúde. E exatamente, é sempre uma alegria para a gente concluir um capítulo. E que capítulo, hein? Olha aí. A escola e o professor e a escola. Gente, maravilhoso, porque nós vimos aqui tópicos falando de um contexto mesmo da sala de aula e escolar, né? E sabemos o quanto é desafiador. Então, cada texto, cada tópico estudado aqui nos mostrou a importância desse professor estar atualizado. É como se tivemos uma atualização aqui, né? Certo. Nós temos uma geração diferente, mas nós temos assim a mesma desigualdade social, talvez maior, ou uma dificuldade para uma, facilidade para outra. Então foram abordados aqui vários textos falando de paciência, falando dos pais devendo cooperar, o quanto o professor deve estar atento, a desigualdade social, algumas debilidades ou limitações das crianças. Então, nos faz pensar, enquanto educadores, o desafio de ser professor, né? E o professor cristão, mais desafiador ainda, né? E esse texto, esse último tópico, perfeito, né? Não poderia terminar melhor, com certeza. Mas tem gente que ainda não se inscreveu no canal. Ainda. Puxa vida. Então, corre lá e se inscreva rapidamente. Exatamente. Clique ali, por favor. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e você vai continuar aqui. Tem muita coisa boa pela frente. E aí tem o Libertador. E lá vem ela de novo. É isso aí. Acompanhe. Finalzinho já. Pessoal aí que não está acompanhando, talvez quando você for assistir esse vídeo já esteja terminando aqui, né? Já terminou todos os livros, mas falta mais dois. A ideia é essa. Então, mas por que eu insisto? Porque é uma leitura edificante, que realmente me emociona e eu gostaria muito de dividir com vocês. Então, você que não gosta de ler, eu estou lendo para você, ó. Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Então, coloca lá, coloca no grupo da família e tem uma audiência bacana. Sim, fala a verdade. Certeza. Viu só? Com tem certeza. Bastante gente acompanhando. Obrigada a você pelo comentário que você deixa, pela sua participação ali no canal. A gente fica muito feliz e gratos a Deus também. Amém. Principalmente a Deus. É isso aí. Entre muitos outros vídeos que você encontra também no canal para o seu crescimento espiritual, pessoal também. Maravilha. Tá bom? Vamos ao texto então? Vamos ao texto. Encontrando corações obstinados e disposições perversas. Nosso Redentor tinha uma natureza humana muito compreensiva. Seu coração sempre se comovia diante do manifesto desamparo da criancinha exposta a maus tratos, pois ele amava as crianças. O mais fraco clamor do sofrimento humano jamais chegava inutilmente ao seu ouvido. E todos os que assumem a responsabilidade de instruir os jovens depararão corações empedernidos, disposições perversas. E sua obra é cooperar com Deus na restauração de sua imagem moral em cada criança. Jesus, precioso Jesus, havia em sua alma um completo manancial de amor. Jesus, precioso Jesus. Que maravilhoso esse texto, hein? Quanto amor, né, com as crianças, hein? Falando aí dos maus tratos. Exato. E hoje nós, convivendo e vendo, assim, quando a gente fala de maus tratos, a gente vê muita criança mimada, muita criança que tem tudo, e realmente não deixa de ser também um maus tratos, porque ela negligenciando uma educação pontual, uma educação onde aprende essa criança a evoluir como pessoa. Mas nós temos também aqueles casos onde as crianças sofrem muitos, né? E infelizmente é mais do que se imagina. Então é violência, é abuso físico, é abuso sexual, é falta de alimento, é falta de condição, abuso moral, é sem condição do mínimo que ele precisa ter, Exato. Que é uma moradia, uma escola. E quando essa criança chega na escola dessa forma, é um lugar onde onde o professor vai receber. Precisa ter esse olhar. Exatamente. Como Jesus tinha. Né? Exato. E eu acho que é aí que está o divino de tudo isso, né? É esse professor preparado, esse professor humano, mais que um professor. E aí que a gente diz que a responsabilidade não é desse professor, mas ele está ali atento, né? Porque Jesus aqui amava essas criancinhas
com muita divindade mesmo. Acho que só a divindade dele, né? Ele é incrível. Exato. Então, essa criança que chega na escola, como nós falamos em tópicos anteriores, crianças tristes, crianças com fome, dificuldade de aprendizado, então não sabemos o contexto, e esse professor ele estar atento a isso, né, ao desenvolvimento dessa criança, porque sai da escola, sai da sua casa um ambiente talvez violento, talvez um ambiente constrangedor, opressivo, e ali na escola, muito mais que isso até, e ele chega ali na escola, é ali uma segunda casa dele. Então ali também muitas vezes ele encontra a comida, o abraço, o carinho de uma professora, dos amigos. Então o texto é incrível. Maravilha. E quem veio nos ajudar? Professor Heraldo. Olha aí, vamos ouvi-lo então? Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Heraldo aqui de Palmas, Tocantins. Eu gostaria de cumprimentar cada um de vocês que seguem o canal Perante o Eterno, vocês que são apoiadores, vocês que são espectadores. Quero cumprimentar também o Marcelo, a professora Nádia, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para conversarmos a respeito do livro Mente, Caráter e Personalidade. Nós vamos conversar sobre um tópico que é importantíssimo, no que diz respeito à influência que educadores, que pais, que tutores, guardadores exercem sobre a vida de crianças e adolescentes, aquelas às quais nós entramos em contato, seja no convívio em casa, seja no trabalho, na escola, que é encontrando corações obstinados e disposições perversas. Me chamou muita atenção essa segunda parte do título, disposições perversas. Não é que a criança já nasça com espírito de perversidade, porque ninguém nasce bandido, ninguém nasce corrupto, ninguém nasce mal, por mais que nós tenhamos nascido em pecado, como diz o salmista, mas o tipo de influência que nós exercemos na vida dessas pessoas pode sim fazer a diferença, certo? E o tópico fala assim, o nosso Redentor tinha uma natureza humana muito compreensiva. Seu coração sempre se comovia diante do manifesto desamparo da criancinha exposta a maus tratos, pois ele amava as crianças. E aqui tem um ponto primordial, que é o fato de Jesus amar as crianças. Não é à toa que ele utiliza o exemplo da criança para dizer que todo aquele que quer entrar no reino dos céus precisa ser como uma criança. Como é que é uma criança? A criança ela é humilde, ela é dependente de um cuidado, né, de um cuidador, certo? A criança ela na sua essência ela ama. Então nós seres humanos, nós adultos, né, que somos, se nós quisermos entrar no reino do céu, nós precisamos ter esse coração puro, esse coração terno. Então Jesus utilizou essa figura de linguagem, utilizou essa metáfora exatamente porque ele conhecia o coração das crianças. E ele não se eximia, ele não evitava o contato com as crianças, muito pelo contrário, ele fazia questão de tê-las perto de si. E o texto continua: o mais fraco clamor do sofrimento humano jamais chegava inutilmente ao seu ouvido. Então significa que Jesus está atento para nos ouvir em qualquer circunstância. E todos que assumem a responsabilidade de instruir os jovens depararão corações empedernidos, disposições perversas, e sua obra é cooperar com Deus na restauração de sua imagem moral em cada criança. Agora é bem verdade também que nós encontramos crianças que foram conduzidas por um certo caminho, influenciadas, quem sabe por pais, por avós, por tios ou por outras pessoas, e que achavam que aquele caminho era o caminho correto, que é exatamente o caminho da maldade, que é exatamente o caminho da perversidade. E o que o texto está dizendo é que enquanto houver uma boa influência, enquanto houver uma boa atuação sobre essas crianças, é possível sim que elas sejam salvas. Eu trabalhei aqui em Palmas, no Tocantins, por 5 anos com medidas socioeducativas, com adolescentes em conflito com a lei. Eu fiquei 2 anos na medida de semiliberdade, que é um semiaberto, né, onde os adolescentes, ou depois de já terem cumprido a medida de privação de liberdade, ou por estarem na primeira medida, ficavam ali. Era uma casa onde nós cuidávamos, nós tínhamos psicólogo, assistente social, pedagogo, e nós cuidávamos ali daqueles adolescentes. A casa chegou a ter quase 20 adolescentes, que é a sua capacidade máxima.
E qual que era o nosso papel ali, então, enquanto cuidadores? Era tentar mostrar para aqueles jovens, para aqueles adolescentes, que havia outros caminhos, que havia uma outra possibilidade de sucesso, de felicidade na vida, que não fosse o caminho da criminalidade, que não fosse o caminho do ato infracional. Então, nosso trabalho diligente era influenciá-lo para ir à escola, fazer um curso profissionalizante, tentar restabelecer os laços familiares, que são extremamente importantes na vida de todo ser humano. Então, a nossa influência era nesse sentido, para que aquele adolescente, ao retornar para casa, ele encontrasse uma nova perspectiva, ou que ele abrisse os olhos para as perspectivas futuras, aquelas que o levariam a uma vida mais equilibrada, a uma vida de sucesso, uma vida de êxito, que o afastasse das drogas, que o afastasse da criminalidade, da marginalidade, enfim. Então, foi uma experiência assim, muito marcante na minha vida. Depois eu passei pela internação provisória, que o adolescente permaneceria ali de 45 dias, 3 meses até 6 meses, e depois na internação definitiva, que era a mais severa, né, que é a restritiva de liberdade, onde o adolescente ficava até 3 anos. Então, muitas vezes, ali no contato com aqueles adolescentes, eu procurei exercer essa influência. Eu sempre convidava a igreja para que participasse conosco lá no centro de internação, através de louvores, através dos cultos, das histórias, da boa influência, para que colocasse uma sementinha dentro do coração daqueles meninos, para que eles pudessem visualizar, certo, que havia vida além da privação de liberdade, além da marginalidade, quem sabe além da exclusão social, que era o caso de muitos, para que eles pudessem contemplar algo que pudesse ser concreto e que influenciasse a vida deles para o futuro. E é bem verdade que é uma vida muito dura, uma vida muito sofrida, algumas famílias completamente desestruturadas. Não era um trabalho fácil, mas sempre na medida do possível nós tentávamos colocar esse amor, esse cuidado, essa sementinha dentro do coração deles. O texto continua assim: Jesus, precioso Jesus, havia em sua alma um completo manancial de amor. E aqui, já finalizando, a mensagem é: nós temos que agir como Jesus agia, com amor, com compreensão, com aceitação. É fácil? Não, não é fácil, mas também não é impossível. Quando nós submetemos a nossa vontade, a nossa vida, a vontade de Deus, a vontade de Jesus, quando nós colocamos aquilo que nós somos em suas mãos, Ele opera em nós o milagre da transformação. Agora eu preciso querer, eu preciso buscar. Eu não posso simplesmente esperar que Jesus vai me transformar da noite para o dia, porque isso não é assim que funciona. Como ser humano que sou, dependente de Deus, pecador, eu tenho que me colocar no caminho de Jesus, assim como fizeram muitos nos tempos bíblicos. Se colocavam no caminho de Jesus e quando Jesus passava, Jesus operava o milagre. Então nós devemos sim amar as crianças, cuidar delas, nós devemos preservar a sua integridade física, moral, espiritual, intelectual. E se você conhece algum caso de uma criança que está sendo abusada, de qualquer forma, denuncie as autoridades aí da sua cidade. Não seja conivente, porque esse é um dos piores pecados na minha concepção. Abusar de uma criança indefesa, uma criança que não sabe ainda falar direito, isso é um pecado terrível. Então, por favor, não seja conivente com esse tipo de situação. Denuncie, chame as autoridades competentes da sua cidade e relate o caso. Porque as crianças, elas estão aqui para nos cuidado, para que elas se tornem adultos que sejam úteis, que sejam pensantes, que sejam autônomos, e dessa forma fazer com que a nossa sociedade se torne uma sociedade melhor. Porque nós precisamos entregar para esse mundo boas crianças, bons adolescentes. Certo? Então, devemos orar por nossas crianças, devemos orar pelos nossos adolescentes, incutir em suas mentes a necessidade e os benefícios de servir a um Deus que é eterno, a um Deus que é verdadeiro, um Deus que é protetor. Quem sabe aquela criança na sua vida sofrida não vai encontrar nenhum outro tipo de alento que não seja o amor de Deus em sua vida. Quantos e quantos casos de crianças e adolescentes nós conhecemos assim, que foram abandonadas, que foram abusadas e que um dia se encontraram com Jesus e as suas vidas foram transformadas para a honra e glória de Deus. Então tenhamos sempre esse cuidado, tenhamos sempre esse pensamento. Você, professor, fique atento, preste atenção aos seus alunos,
escute-os. Eles têm muito a dizer, às vezes não com palavras, mas com ações, com atitudes, um simples olhar, um simples gesto. Quando eu trabalhava no IABC, lá em Anápolis, às sextas-feiras as aulas acabavam às 4h30, 16h30. Então, mas sempre tinha um aluno que queria conversar comigo depois da aula. Acho que eles aproveitavam porque a aula acabava mais cedo. E eles diziam, professor, a gente pode conversar depois da aula? E eu mesmo cansado da rotina da semana, numa sexta-feira, ainda tendo que ir para casa, ajeitar as coisas para o sábado, eu respirava fundo, parava, sentava com eles no banquinho do pátio da escola, num local visível, num local amplo, e ali nós conversávamos. E eles só queriam ser escutados, eles só queriam ser ouvidos. E eu conversava com cada um, meninos e meninas, que vinham contar das suas aflições, das suas angústias, das suas ansiedades. E eu sempre orava a Deus naquele momento pedindo, Senhor, me dê sabedoria, palavras certas para falar para esse menino, para essa menina. E graças a Deus, eu sempre tinha uma palavra de conforto, eu sempre tinha uma palavra de ânimo, sempre estendi o ombro, às vezes eles queriam só chorar, e eu chorava junto com eles, e aquilo fazia toda a diferença na vida daqueles meninos. Então, professor, seja um professor que saiba ouvir os seus alunos, saiba ler os seus alunos na sua essência. Você, pai e mãe, cuide do seu filho, ame-os, não guarde carinho, não guarde amor. E você que é o cuidador, o avô, o tio, independentemente da função que você exerça, vamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Jesus, quando voltar, vai nos cobrar onde estão os filhos que eu confiei em você. E nós precisamos entregar esses meninos e meninas, já quem sabe adultos, bem resolvidos, salvos para a eternidade, e dizer, Senhor, aqui está o tesouro que o Senhor me confiou. Forte abraço, fique com Deus e a gente se vê na próxima. Maravilha, direto de Tocantins, Palmas ali, professor Heraldo, muito obrigado mesmo pelo seu comentário, extremamente edificante. Que alegria tê-lo aqui, com certeza, que alegria, professor, muito obrigada. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio. Lá onde só tem um sol para cada, para cada morador. Para cada pessoa. Que Deus o abençoe ricamente. Finalizamos então o capítulo, mas vamos continuar, tem muita coisa pela frente. Capítulo 23, Amor, Princípio Divino, Eterno. Então, esperamos que você esteja aqui com a gente nos próximos tópicos, aproveitando cada vídeo e se beneficiando também de tudo isso aqui que nós estamos vendo aqui e fazendo com muito carinho para você. Com certeza. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família grandemente. Amém. Até o próximo vídeo. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.